Vamos para mais fechamento hoje, fechamento dia 1/11 de 2024, 1º de novembro, né? Hoje, como a gente pode ver, o mercado já começou muito forte, né? Virada de mês e tal. Como a gente pode ver, hoje a força foi a aceleração total dos vendedores, né? Nos nossos estudos, a gente já tinha alertado o que poderia acontecer. A gente sabe que ele poderia segurar nessa região, buscar novamente até essa região. Claro que podia até mais acima, tal, como a gente tinha explicado, mas teria tudo estruturas, né? Que daqui a pouco a gente vai entender, né? Por que não foi e tal. E a partir disso a gente sabe que teria esses micro movimentos, ó, né? Levando a região de fundo e ainda assim buscando mais alvos, né? Então vamos aqui para os nossos estudos. Ó, nos nossos estudos a gente já sabia, né? Eu já tinha ficado atento, tinha deixado aqui, só que eu tinha até esquecido de comentar que ele já tinha ficado meio que lateral, né? Porque falhou, né? De dar continuidade nesse topo aqui, como a gente pode ver, tinha uma região de gap aqui em cima e tal. Então hoje o mercado já começa no cenário comprador, né? Segurando aqui nessa região de gap e tal. Mas a gente vê, ó, que vendedores entram muito agressivo, né? Buscando muito mais regiões, né? Uma das coisas interessantes que eu sempre deixo anotado, tem no dia 22 até, depois eu vou mapear certinho exatamente, mas no dia 22/10 ainda tá essa ferramenta e ela tá em azul, ó. Vou deixar ela um nível mais forte. Olha como é interessante. Eu sempre mantenho, né? Pra poder saber qual é a região de alvo que ele vai travar, ó. A gente vê que aqui, ó, ele não conseguiu travar. Naquele primeiro momento que o mercado tinha feito, ó, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, e a hora que ele atingiu essa primeira região de Fibo, entrou força compradora, só que eu também tinha comentado que ele poderia estar fazendo um canal lento, que é esse movimento aqui, e depois ele continua descendo, né? Esse daí praticamente eu tinha explicado. E a gente vê que ele aconteceu esse cenário, né? Foi esse cenário exatamente que ele está fazendo, né? E o importante, ó a ferramenta, ó, falhou na região, né? Rompeu a região, buscou outro alvo de Fibo, né? Então é muito interessante quando você mantém a sua ferramenta, né? E você também acaba sabendo interpretar o porquê, né, de cada detalhe, né? Vou deixar ela dessa cor, depois eu volto com ela. Então, a partir do momento que o mercado entrega hoje, a gente vai entender o cenário qual que foi, né? Ontem o mercado já tinha terminado segurando nessa região de fundo muito importante aqui, né? Ó. A gente vê que estava uma briga aqui nessa região, como a gente pode ver no passado, né? E ainda assim, após falhar. Então, ontem a gente já teve um mercado que começou nesse cenário aqui, ó. Depois já veio para baixo buscando regiões de gap, né? Hoje a gente já vê o mercado começando um cenário de baixo, né? Por quê? Porque ele já falha de romper a estrutura micro aqui, né? Ó, como a gente pode analisar. Deixa eu ver mais perto. Ó. Aqui no começo do dia ele já falha, né? Vendedores já entram com muita força aqui, só que nessa região de fundo ele não consegue, no primeiro momento, vir romper essa região, né? E nesse momento entra a força compradora, até rompendo o candle do dia e tal, né? Ó. Mas teríamos essa outra estrutura micro que a gente vê o porquê que travou, né? Ó. Teve esse candle do dia e tal, a gente vê que até de começo ele tenta acelerar, né? Mas como esse fundo também era um fundo importante, ó, a gente vê como se ele estivesse fazendo um pullback, né? Por quê? Porque a gente lembra que aqui no passado, o mercado fez um topo, um fundo, região de Fibo, entrou força absurda compradora, acelerando, fazendo impulsão, e aqui depois o mercado entrega movimento, né? Então nesse cenário que o mercado fez hoje, após compradores não ter força de atingir e dar continuidade naquela região de compra, a gente vê que entra força vendedora, né? No primeiro momento a gente vê que no segundo entrou força absurda, né, de venda, rompe essa estrutura micro, ó, que foi a de alta, como a gente pode ver, né? A gente tenta chegar até aqui na região de gap que teve aqui, ó, tem realização de primeiro começo, só que mesmo assim, ó, entra força vendedora, né? Nesse momento ele leva até a região que a gente teria mais abaixo aqui de gap, né? E fundo. Chega nessa região, que era o primeiro fundo aqui, a gente vê que mesmo assim a força era maior dos vendedores, né? Mesmo assim, compradores nessa região tentaram acelerar o preço, fez um micro topo mais baixo. Nesse momento, entra nesse candle de força. Como a gente pode ver em amarelo aqui, ó, é a região exatamente do fundo, ó, tá vendo? Região exata do fundo, ó. Então, nesse momento aqui, até fica uma briga, ó, nessa região, e a gente vê que rompe, faz o reteste e o mercado desce fazendo topos e fundos mais baixos, né, nessa região. Nesse rompimento aqui ele poderia falhar tal, mas aqui também, a partir do momento que tem esse rompimento, a gente tem essa outra ferramenta aqui, né, para a gente poder mapear qual seria o primeiro alvo que o mercado poderia buscar. A gente vê que o mercado vem nesse primeiro alvo, né. Se a gente fosse deixar a Fibo aqui também, ó, nesse cenário, como a gente pode ver aqui, ó, deixa eu só deixar mais perto. Deixa eu pegar outra que fica mais fácil. A gente sabe que teria esse topo e esse fundo do dia e teve um movimento de retração, né? Então a gente também teria uma ferramenta aqui para cá, né? Vou deixar ela mais forte. Nível 2. Então a gente vê que o mercado aqui falhou na região de topo e 38%, entrando força vendedora, ó. A gente vê o mesmo cenário, né? O mercado indo e rompendo também, né? Esses cenários. Aqui também, depois que ele já teve espelhamento, ó. Por isso que ele foi buscar até a região lá de baixo. Então, como eu expliquei ontem do mesmo jeito, né? São várias fórmulas de a gente poder mapear o preço. Teríamos essa região de suporte. Se passasse, a gente até achou que não passaria seria tão agressivo hoje, né? Mas a gente pode ver que, como eu falei, o mercado em tendência, ele é muito forte, né? Não tem o que fazer, né? Tem esse candle do dia, essas regiões. A gente vê que teve essa região de gap, ó. Hoje o mercado veio até essa região aqui, ó.
A gente pode ver ali, ó. É uma região de rompimento também, né? Ó. Todas essas em vermelho são regiões que o mercado... São regiões, ó, que o mercado no passado, ele foram fazendo micros, né, topos e fundos aqui para subir. Então, se o mercado vem descendo, por isso que ele vem sentindo essas regiões, né? E a gente pode analisar do mesmo jeito, ó, o mercado tá fazendo, ó, micro topos e fundo mais alto, olhando a descida, ó. Mesma coisa, se a gente analisar. Vamos colocar nos 5 minutos, só que ele fez no 5, né, aqui, né? Ó, 5 minutos, ó. Ali a gente tinha visto no 60. Mas são regiões que o mercado vai sentindo e tem um porquê, né? Então hoje o movimento foi esse, o vendedor. O mercado deu uma boa, né, acelerada, né, como a gente pode ver, né, ó. As medianas móveis se mantiveram aqui. Como eu falei, eu não uso tanto média, né? Ela tá aqui porque fica, às vezes, mais fácil de observar e tal. Mas a gente vê que fez uma grande tendência, né? E ontem, a partir dessa impulsão, a gente vê que o mercado acelerou absurdo, né? Nessa região, né? Cenário que a gente tem para o mercado vir buscar seria ainda aqui essa região de fundo, né? A gente vai deixar anotado, nível 2. Então, pode ser uma região bem forte, né? Aqui agora. E deixa eu só ver qual outro alvo que ele pode querer segurar, né? Agora, nesses cenários aqui, ele já, ó, rompeu 61, tem 78, mas provavelmente ele venha buscar a região de topo, né? A gente tem essa outra fibo maior aqui, vou deixar lá, ruxa, nível 4, ó. Então aqui a gente sabe que observando aqui, primeira vez ele chegou na região de 61, depois voltou à região de 50%, depois 38 e tal, só que agora a gente vê que tá acelerando bastante, né, nesse movimento, né. Então desse movimento também, o que a gente pode esperar é que o mercado faça, dependendo dessa retração que ele fez, ele pode chegar e ter esse alvo, né. Deixa eu até aqui, fica melhor. Aqui já passou, né, porque deu pra ver. Mas, ó, o que pode ter, né, vamos ver se, ó, o mercado pode fazer esse cenário, né. Tem retração, ele pode vir aqui na região de fundo, né, claro que a gente sabe que tem toda uma região antes para ele vir chegar, né, pra ele sentir primeiro, mas se ele fizer retração dessa perna, ele busca praticamente esse primeiro alvo, que é no 118 mil, né, confluindo com essa região de fundo aqui atrás, né. Esse é o cenário que tem, né, por ter entrado muita força vendedora, é o cenário, né, que a gente pode ter, né, mas não adianta ficar com viés, né. Então, como a gente viu que o mercado aqui atingiu esses alvos e tal, porque a gente tem essa fibo, né, deixa lá, a gente tem essa ferramenta aqui, ó, como a gente tem essa fibra, ó, então a gente sabe que tem mais esse alvo que o mercado vem buscar, né, mas agora também o mercado pode querer segurar nessas regiões, querer fazer um reteste aqui desse fundo rompido, igual foi no passado aqui, né, se a gente observar. Então, todo fundo, o importante, o mercado voltou para retestar. Aqui pode acontecer a mesma coisa, né? Então, se ele segurar, essa seria praticamente a primeira região que o mercado iria ter interesse dos compradores levar, né? Então, seria nessa região. Entrando mais força vendedora, o mercado volta a descer. Ou, dependendo do comprador, volta a retestar ainda mais, né? Fazendo um processo contínuo ainda desse canal lento. Ou até, né? Dependendo de como ele segurar aqui e tal, né? Pode fazer aqui assim e tal, aí também ficar um cenário lateral aqui, né? Então tem vários cenários que pode acontecer, mas não adianta ficar com viés, né? É ver como que o mercado vai sentir nessas regiões e seguir o preço, né? Esse foi o fechamento dia 1/11/2024.